Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Feras dos Leilões. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é uma ferramenta de investimento poderosíssima: os leilões de imóveis. Mas olha, para navegar nesse mundo e fazer um bom negócio de verdade, é fundamental ter um plano bem claro. Imagina só, comprar um imóvel com 70% de desconto. Soa bom demais para ser verdade, né? É uma ideia que chama muita atenção, mas que também vem cheia de dúvidas e incertezas. E a resposta, segundo o Dr. William Ferrão e toda a equipe dos Feras dos Leilões, é que sim. Descontos de 60%, 70% e até 90% são totalmente possíveis e acontecem de verdade. E é aí que mora o dilema de todo investidor, né? Esse slide aqui mostra isso perfeitamente. De um lado, a gente tem o sonho, preços lá embaixo, um retorno que pode ser altíssimo, aquela oportunidade única. Mas do outro lado, bate o medo. E os riscos jurídicos, a falta de grana e os golpes? O nosso objetivo aqui é exatamente esse: transformar esse medo em conhecimento sólido. E para isso a gente preparou um guia completo. Vamos entender as regras do jogo dos leilões, ver por que a preparação é a parte mais importante, falar de estratégias para arrematar, desvendar os riscos e mitos e, claro, o que fazer depois que o martelo bate. Então fica com a gente para desmistificar todo esse processo de uma vez por todas. Bora começar pelo começo, pelo básico do básico. É crucial entender o que é, de fato, um leilão de imóveis. E a melhor forma de pensar nisso não é como um mercado à parte, um bicho de 7 cabeças, mas sim como uma porta de entrada diferente para o mercado imobiliário que todo mundo já conhece. De um jeito bem direto, o leilão é isso aí, uma venda forçada de um imóvel para quitar uma dívida. Simples, né? Mas não é tão simples assim. Como a gente vai ver agora, existem diferenças bem importantes entre os tipos de leilão que existem. Basicamente, a gente tem dois grandes grupos. De um lado, os leilões judiciais. Esses nascem dentro de um processo na justiça, sabe? Por dívidas de condomínio, questões trabalhistas, e por isso às vezes eles podem ser um pouquinho mais demorados. Do outro lado, temos os extrajudiciais. Esses são, na maioria das vezes, organizados por bancos por causa de inadimplência de financiamento, e por isso costumam ser bem mais rápidos, mais diretos ao ponto. Entender onde se está pisando aqui é o primeiro passo. Opa, e se esse conteúdo já está clareando as ideias, faz o seguinte: já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilha com aquela pessoa que também precisa saber disso, beleza? Agora, anota aí uma dica de ouro dos Feras dos Leilões. O jogo do leilão se ganha muito antes do martelo bater. A compra é só uma etapa do processo. Tem uma frase do Dr. William Ferrão que, olha, resume perfeitamente essa mentalidade. A arrematação enche o teu ego, mas a venda do imóvel enche o teu bolso. O que isso quer dizer? Que a emoção de ganhar o leilão é ótima, claro, mas o que realmente importa é o lucro lá na frente. O foco tem que ser no negócio, não só na vitória do lance. E qual é a principal ferramenta para garantir esse bom negócio? É ele, o edital. Pensa no edital como a regra do jogo, a bíblia daquele leilão específico. É lá que está tudo, condições de pagamento, dívidas, tudo mesmo. Ignorar o edital? Nem pensar. É leitura obrigatória, sem discussão. Por isso que o dever de casa tem que ser feito e muito bem feito. Isso significa, primeiro, devorar o edital, ler cada linha. Segundo, pesquisar a fundo o imóvel, o valor de mercado dele. Terceiro, colocar na ponta do lápis todos os custos envolvidos, sem exceção. E quarto, que é importantíssimo, checar a credibilidade do leiloeiro. E falando em leiloeiro, como fugir de golpe? Olha, a dica dos Feras é a mais segura de todas. Vá direto na fonte. Em vez de sair clicando em anúncio por aí, entra no site do banco, da Caixa Econômica, por exemplo, e lá dentro procura a lista de leiloeiros credenciados por eles. É o caminho mais seguro, sem erro. Beleza, vamos agora quebrar um dos maiores mitos desse universo. A ideia de que leilão é só para quem tem muito dinheiro. Nada a ver. Com a estratégia certa, dá para arrematar um imóvel mesmo com capital mais limitado. Muita gente não sabe disso, mas vários leilões, principalmente os de bancos, oferecem opções de financiamento e até parcelamento. E olha que interessante, em alguns leilões da Caixa, a entrada pode ser de apenas 5%. Isso mesmo, 5%. E o resto, financiado. Isso abre muitas portas, né? Aqui vai outra lição valiosíssima que o pessoal dos Feras dos Leilões sempre reforça. Foque na liquidez, não só no desconto. O que é liquidez? É a facilidade de vender o imóvel. Às vezes vale muito mais a pena pegar um imóvel com desconto um pouco menor, mas que você sabe que vai vender rápido, do que um com descontão que vai ficar parado na sua mão por anos. O segredo é fazer o dinheiro girar.
E quando se usa o dinheiro do banco, o financiamento, o que acontece? Você alavanca o seu capital. Dá uma olhada nesse exemplo, é só para ilustrar, claro. Mas veja como o retorno sobre o capital investido, ou seja, sobre o dinheiro que realmente saiu do bolso, pode ser muito, mas muito maior na compra financiada. É usar o sistema a seu favor. Ok, mas e os riscos? A gente sabe que essa é a parte que preocupa muita gente. Antes da gente mergulhar nisso, um lembrete rápido. Se essa análise está te ajudando, não custa nada, já deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Bom, vamos lá. É hora de separar o que é fato do que é ficção e encarar de frente os medos que afastam tantos investidores desse mercado. Pensa rápido. Qual é o maior risco de um leilão de imóveis? A maioria das pessoas vai dizer, é um problema jurídico, uma complicação no processo. Mas a resposta, de acordo com quem vive isso na prática, como a equipe dos feras, é outra, e pode surpreender. O maior risco, na verdade, é o de mercado. Pensa bem, se por algum motivo um leilão é anulado pela justiça, na maioria das vezes o dinheiro que foi pago é devolvido, corrigido. Agora, se a pessoa erra na avaliação e paga mais caro do que o imóvel realmente vale, aí esse prejuízo ninguém devolve, é seu. Por isso, quem está começando precisa ficar de olho em alguns sinais de alerta. Primeiro, muito cuidado com leilões de direitos ou de fração ideal. Geralmente são mais complexos, você não está comprando o imóvel inteiro, é melhor deixar isso para quando tiver mais experiência. E talvez o mais importante de tudo, não caia na cilada do lance emocional. Defina o seu teto de gastos antes e se apegue a ele, aconteça o que acontecer na disputa. Chegamos na reta final. Se você assistiu até aqui, já pode se considerar no caminho certo. Então, para a gente saber que você está com a gente, comenta aqui embaixo. Eu sou um fera. E claro, se ainda não fez, agora é a hora. Curta e se inscreva. Bom, depois que o martelo bate e o lance é vencedor, o que acontece? A jornada continua. E a famosa questão do imóvel ocupado? Isso assusta muita gente, mas não precisa. A experiência dos feras dos leilões mostra que o primeiro passo é sempre uma boa conversa, um acordo amigável. E sabe o que é melhor? Isso resolve a grande maioria dos casos, tipo 80% das vezes. E se não resolver, aí a lei está do lado de quem arrematou, com ação de emissão de posse. No final das contas, se a gente pudesse resumir tudo em uma única frase, seria esta. Neste mercado, o seu maior ativo é o conhecimento. Não é ter rios de dinheiro, é saber o que está fazendo e aprender com quem realmente arremata e investe, com quem está no campo de batalha, como o Dr. William Ferrão e sua equipe, faz toda a diferença. Agora, com a estratégia certa, com o conhecimento que a gente compartilhou aqui, o mundo dos leilões deixa de ser um bicho-papão e vira uma oportunidade real de investimento. Então a pergunta que fica no ar é, com o plano certo em mãos, qual seria o seu primeiro lance? Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Feras dos Leilões.